aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o jogo do Cruzeiro ontem contra o Bahia. O Cruzeiro finalmente mostrando os elementos que faltavam para, quem sabe, brigar pelo Campeonato Brasileiro. E falar também sobre a postura do Leonardo Jardim, que se recusa a falar de briga pelo título, sempre quando é perguntado em entrevistas, fala sobre briga por vaga na Libertadores. Eu sou a Thaís, jornalista de formação, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário também. E vamos falar direto do jogo sem enrolação, tá? Jogo ontem, Bahia e Cruzeiro lá na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Para mim, esse era um jogo que deveria ter acontecido, ou que deveria acontecer em algum momento na Copa do Brasil, tá? Para mim, Cruzeiro e Bahia eram os finalistas da Copa do Brasil. O Cruzeiro, na minha opinião, ainda será finalista da Copa do Brasil. E o Bahia não será, porque já foi eliminado pelo Fluminense nas quartas, na semana passada, muito por conta da sua covardia, né? Então esse duelo era um duelo que eu esperava na final da Copa do Brasil. Mas pelo Brasileirão também foi um jogo muito interessante, foi um dos jogos mais chamativos da rodada, justamente porque são duas equipes que estão performando ali entre os 6 primeiros colocados, né? O Bahia brigando ali ponto a ponto com o Mirassol, com o Botafogo, e o Cruzeiro fazendo questão de não descolar do líder Flamengo e de não ceder, pelo menos por hora, essa vice-colocação ao Palmeiras, tá? Vamos lá, pontos individuais do jogo. Ontem foi um jogo muito equilibrado, como já era de esperar. Né? O Bahia jogando em casa, até então não tinha perdido em casa, estava conseguindo segurar uma sequência interessante, e o Cruzeiro sendo aquele visitante indigesto. O Cruzeiro, mesmo fora de casa, consegue render boas atuações e arrancar vitórias importantes. E os pontos individuais ontem, para mim, foram que eu senti o meio-campo do Cruzeiro meio desconexo do resto da equipe, tá? Muitas vezes o Matheus Pereira era quem tinha que buscar a bola no pé do zagueiro. Então eu senti falta de um volante que fizesse essa ligação. Coincidentemente, o Lucas Silva ontem estava suspenso, então talvez o Lucas Silva tenha feito falta nesse papel de distribuir bola da defesa para o ataque. Muitas vezes o que se via era o Matheus Pereira vindo buscar essa bola porque ela tinha dificuldades de chegar no ataque do Cruzeiro, mas isso também é mérito do Bahia. O time do Bahia é um time propositivo, é um time que valoriza a posse de bola, é um time que tem um meio campo interessante, então isso também é mérito do Bahia, que não deixava com que a bola do Cruzeiro, a bola da defesa do Cruzeiro chegasse com clareza no ataque. E o primeiro tempo não foi um primeiro tempo de grandes lances, mas foi um primeiro tempo de muito equilíbrio. Foi um primeiro tempo onde as duas equipes faziam aquilo que tem feito o campeonato inteiro, que é ser consistente, cada um jogar ali no seu estilo, mas sem abdicar do principal objetivo, que é o gol. A gente tem que falar do Jean Lucas. O Jean Lucas, aos 10 do segundo tempo, ele dá um passe incrível para o William José, que chuta para fora. Só naquele passe eu já enlouqueci quando eu estava assistindo o jogo. Eu já olhei para aquilo e falei, cara, não é à toa que ele esteve na seleção brasileira aí na última convocação. Que passe, que clareada que ele deu, deixou o William José na cara do gol. Infelizmente ele não finalizou muito bem e perdeu essa oportunidade. Mas não tem problema, porque o super Jean Lucas estava lá. Daí a poucos minutos ele arruma um chute do meio da rua, um balaço, e ele faz um gol muito bonito. Não foi golaço, porque depois o Gabigol resolveu superar ele, entendeu? Foi um puta num jogo. E esse gol do Jean Lucas, um gol de fora da área, me lembrou muito aquele gol do Fabrício Bruno contra o Galo no jogo de ida da Copa do Brasil. No seguinte contexto, é um jogo onde você tem duas equipes, cada uma na sua proposta, elas se enfrentam e estão em equilíbrio. Então fica muito difícil de você entrar na área do adversário, fica muito difícil de você ter chances muito claras de gols. Então, o que é que resolve esse tipo de partida? O que é que destrava esse tipo de confronto? Justamente chutes de fora da área e gols de fora da área. Foi o que fez o Jean Lucas. A partir daí, a partida, ela se destravou. Né? O Bahia, ele tinha o gol, ele tinha a vantagem no placar e se esperava dele que ele administrasse a partida, que o Cruzeiro desse contra-ataques e que o Bahia talvez pudesse matar o jogo. Esse seria aí um roteiro comum de times que saem na frente, que estão jogando em casa e que ganham dos seus oponentes. Mas o Cruzeiro não é um time comum, aquele não era um jogo comum. O Leonardo Jardim, ele faz 3 mudanças imprescindíveis para que o Cruzeiro conseguisse o empate e depois virasse o jogo. Essas mudanças envolvem 2 reforços aí da janela do meio do ano. Uma das coisas que a gente mais criticava, né, que eu mais criticava nesse canal em relação ao Cruzeiro, era que eu dizia, cara, o Cruzeiro não tem banco. O Cruzeiro precisa ter mais peças, ele precisa ter um elenco mais robusto para que, em adversidades, ele consiga, primeiro, soluções que o time titular, muitas vezes, por conta do contexto do jogo, não vai conseguir oferecer, e também ele precisa de elenco para aguentar o Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas. Dito isso, o Pedrinho foi lá, fez contratações aí nessa janela de meio do ano, vieram o Arroio e o Sinisterra. Né? E eles dois entraram ontem no jogo junto do Gabigol, então ficaram ali com 2 pontas, que são jogadores de características diferentes, que o elenco do Cruzeiro até então não tinha, e o Gabriel entra substituindo o Caio Jorge. O Caio Jorge, que teve uma pequena lesão, foi cortado da seleção brasileira, jogou aí o Clássico Mineiro, resolveu o jogo, mas obviamente ainda deve estar sentindo um incômodo ou algum tipo de desconforto, e o Leonardo Jardim não forçou o Caio Jorge até o último minuto, porque uma coisa que você pode pensar é o seguinte, cara, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, como é que o técnico tira o cara? Só que é aquilo,
O Caio Jorge não necessariamente estava fazendo uma puta de uma partida, tinha dado uma cabeçada perigosa logo após o gol do Bahia, que poderia ter empatado o jogo pro Cruzeiro, é verdade, mas não tinha sido aquela partida de encher os olhos. E quando você olha pro banco e você vê que você tem Gabriel Barbosa sendo o substituto imediato desse cara, vale a pena arriscar. E foi isso que o Leonardo Jardim fez. Ele saca o Caio Jorge, coloca o Gabriel e coloca esses dois reforços que eu citei, o Arroio e o Sinisterra, como 2 pontas. E isso muda o jogo, porque o Cruzeiro, ele tava precisando do resultado, tava precisando no mínimo do empate, ele começa a sair lá de trás, começa a propor o jogo pro time do Bahia. Como o Leonardo Jardim colocou 2 pontas, isso prende os laterais do Bahia e faz com que eles não subam tanto quanto estavam subindo antes. E isso faz com que o Cruzeiro passe a dominar as ações do jogo, principalmente no último terço do campo. E o Caio Jorge pode ter saído, mas o Matheus Pereira, a dupla dele, um camisa 10 que está fazendo uma grande temporada também, ficou em campo. E é justamente numa jogada com o Arroio, onde ele toca com o Arroio, entra na área, dribla ali os zagueiros e ele consegue um chute que carimba a trave. Cara, teria sido um golaço. Depois, essa bola sobra no pé de quem? Do Sinisterra, que tinha entrado, entrou muito bem junto com o Arroio, junto com o Gabigol, e só empurrou a bola para dentro do gol. 90% desse gol foi do Matheus Pereira, pela jogada que ele clareou, que ele fez com que acontecesse, mas é ótimo também ver um reforço que chegou recentemente, que saiu do banco marcar, porque isso dá confiança para os caras e isso também cria um senso de competitividade sadia pelas vagas ali do ataque. Então, Cruzeiro 1, Bahia 1. Bahia tomou um empate e muita gente pode pensar, pô, o Cruzeiro fez essas alterações justamente para pelo menos não perder. Mas é um Cruzeiro que está brigando por G4 e que, correndo por fora, também está brigando pelo título brasileiro. É o Cruzeiro que se torna aquele competidor indigesto que fica ali no teu retrovisor e que não deixa você se afastar dele. Esse é o time do Cabuloso. E o Leonardo Jardim, com o seu dedo do treinador, deu para sentir o dedo do treinador também no jogo de ontem, vê mais uma vez uma das suas substituições virar o jogo. O Gabriel Barbosa, ele numa jogada de falta recebe a bola, a gente vê o time do Bahia todo afundado dentro da área, para tentar evitar algum tipo de cruzamento, visto que a gente tem, por exemplo, o Fabrício Bruno, que é um grande cabeceador, e isso dá espaço para que o Gabriel ele vá conduzindo a bola e ajeitando da melhor maneira possível para que ele finalize e faça um golaço. Um gol ainda mais bonito do que o do Jean Lucas, na minha opinião, não que o do Jean tenha sido feio, também foi um belo gol, mas o Gabriel faz um golaço e o contexto faz com que tudo fique ainda mais bonito, porque fazia muito tempo que ele não marcava, porque ele vem do banco para resolver e porque o Cruzeiro vira um jogo fora de casa, 2-1 pro Cabuloso. O Bahia, infelizmente, para eles, vê a sua invencibilidade dentro de casa cair, e isso faz com que o Cruzeiro retome a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, que por hora tinha sido ocupada pelo Palmeiras até o jogo do Cruzeiro. E isso faz com que a gente vá, só para fechar esse assunto do jogo, olhar os números da partida, porque muito se tem, às vezes, aquela ideia, o antigo treinador do Cruzeiro tinha essa ideia de que quanto mais posse, melhor e tudo mais, e o Cruzeiro prova que não necessariamente. O Cruzeiro teve apenas 38% de posse de bola, teve mais chances claras, e no final das contas foi o time que saiu de campo com os 3 pontos, então posse de bola não significa jogo ganho, não significa mais volume de jogo, não significa mais oportunidades de ganhar o jogo. Fechou? Vamos dar uma olhadinha só na tabela, antes da gente encerrar o vídeo? O Cruzeiro, nesse momento, está ocupando a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tem 47 pontos, e o líder Flamengo tem 50, com um jogo a menos. E em terceiro lugar nós temos o Palmeiras com 46 pontos, apenas um ponto atrás do Cruzeiro e com 2 jogos a menos. E o que torna a situação do Cruzeiro aqui um pouco desconfortável e até diria desfavorável para brigar pelo título brasileiro é justamente esses jogos a menos que Flamengo e Palmeiras possuem. O Palmeiras, eu vi que um dos seus jogos a menos já foi marcado, será contra o Juventude em outubro, na data FIFA, e o Flamengo ainda nem sombra da marcação desse jogo que falta. Eu sei que o outro jogo que falta para o Palmeiras também é um jogo contra o Santos. O que faz com que o Cruzeiro realmente corra por fora dessa briga pelo título são esses jogos a menos que o Flamengo e o Palmeiras têm, porque caso eles ganhem ou pontuem, minimamente nesses jogos, eles vão aumentar mais ainda a vantagem para o Cruzeiro. Porém, por outro lado, o Cruzeiro tem a vantagem de que Flamengo e Palmeiras estão jogando ainda a Libertadores, eles terão confrontos difíceis e isso pode fazer com que eles pensem em poupar seus times no Brasileirão. E nessas rodadas que Palmeiras e Flamengo pensem em poupar, o Cruzeiro pode chegar e papar pontos importantes, porque esses outros dois times podem muito bem tropeçar, seja com empate ou até mesmo com uma derrota. E outra coisa que pode beneficiar o Cruzeiro também é nos confrontos diretos. No primeiro turno, o Cruzeiro já ganhou de Palmeiras e Flamengo, só que nesse segundo turno vai enfrentar também essas equipes, só que fora de casa. Serão jogos dificílimos, mas são pontos que, caso o Cruzeiro queira realmente pensar em ser campeão brasileiro, ele tem que fazer. E visto o histórico do Cruzeiro de ser um visitante indigesto, ele pode sim chegar dentro do Maracanã, chegar dentro do Allianz Parque e arrancar, no mínimo, um empate diante desses times, fazendo com que ele pelo menos não perca e não veja esses oponentes se distanciarem ainda mais.
Óbvio que ainda é muito difícil para o Cruzeiro cravar que é o favorito a ser campeão do Brasileirão. Ele realmente tem que esperar para ver os resultados desses jogos atrasados de Flamengo e Palmeiras. E mais do que isso, tem que fazer a sua parte quando for ter os confrontos diretos de frente com essas equipes. Mas não é impossível, né? O Cruzeiro, como eu disse, ele é aquele motorista indigesto, aquele competidor indigesto que fica no teu retrovisor avisando: eu tô aqui, e se você vacilar, se você hesitar, eu vou te ultrapassar e eu vou te pegar. E até a linha de chegada, meu filho, tem chão, tem muito chão pela frente e o Cruzeiro pode sim surpreender e brigar até o final por esse título brasileiro. E agora, só para fechar, falando aí da postura do Leonardo Jardim, de evitar de qualquer forma falar sobre briga pelo título e sempre focar na briga do G4, eu acho que é uma postura inteligente do técnico, porque ele tira uma pressão de um título de cima do seu elenco, mas ao mesmo tempo ele mantém que o foco é estar entre os 4 primeiros. E se você está entre os 4 primeiros, mais chance ou menos chance, mas de qualquer forma você está brigando pelo título também. Então eu acho uma postura muito inteligente do técnico Leonardo Jardim. Bom, galera, é basicamente isso. Eu gostei muito de ver o jogo do Cruzeiro ontem. É bom ver que existem peças no banco que saem da reserva e mudam o jogo, e é muito bom ver também o Cruzeiro com esse ímpeto de buscar virar o jogo, de buscar ganhar os 3 pontos até o fim. Deixa nos comentários o que você achou sobre tudo isso, se você gostou, se você esperava mais, ou se você acha que tem ainda algum aspecto a melhorar. Deixa nos comentários também se você acredita que o Cruzeiro vai brigar pelo título até o final, ou se o papo é G4 mesmo, tá de bom tamanho. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!